velhos nas filas, do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do bonito, ele deita fora a bússola e ri do infinito. No túnel há vento, sopro torto, pensamento lento, jazz de quem vive atento ao aborrecimento, improviso disciplinado, caos, combatimento. É inútil, mas é o meu fundamento. 1, 2. Olá, sejam bem-vindos ao túnel de vento conduzido por esta figurinha chamada Roberto Gamito, corpo roliço, desejável em todas as latitudes, em todas as coordenadas, para gáudio de físicos teóricos e da prática. Isto digo eu em certos certames, não vou especificar, pois se o fizesse diria bordel, onde somos fodidos e o corpo vira objeto de prazer. Se sou um objeto, ao menos que seja de prazer. Eu não quero ser um bibelô neste sistema, nesta engrenagem. Eu não quero ser um pó revolucionário que emperra a máquina. Eu quero pôr a máquina de joelhos. Ora, é uma forma de começar como qualquer outra. Há pouco saí à rua com intenções de ser feliz, coisa que não se cumpriu neste mundo onde somos bombardeados empaticamente por slogans publicitários. Somos acometidos por promessas que nunca chegam. Primeiramente recebemos-las de braços abertos, de corpo disponível, e eis que nada chega, tudo se mantém, a metamorfose fica sempre no próximo apiadeiro, e os autocarros, principalmente no Algarve, nunca chegam. As estações, comboio, seja aquelas paragens onde simulamos a nossa vocação de homem-estátua, simulamos, pois, rapidamente o nervosismo se apossa das nossas células e ando de um lado para o outro a saracotear. Foi numa paragem de autocarro que eu aprendi o samba de janeiro e em fevereiro, e o carnaval passou sem que houvesse forma de eu entabular conversa musical com desnudas que, neste contexto, o português, que é o que me interessa, não se adequa. Já vem sendo tempo de alterarmos o carnaval português para outro lado. Eu não sei se os geógrafos, se os apreciadores de brasileiras desnudas em curso carnavalesco, aproveito para utilizar à desgarrada uma das expressões que podiam, encalhando, ser empregos no ato sexual. Vou enterrar o intruso. O INE, Instituto da Estatística, não me apresenta dados quanto a esta problemática. O homem português residente neste século emprega na janela carnavalesca a expressão "vou enterrar o intruso" em práticas copulatórias? Perguntar-me-ão, ou digo eu, pois eu faço o vosso lugar, eu agarrei-me a todos os papéis, eu trabalho numa fábrica de papel, eu fatio, eu sou o samurai que fatia as árvores. Segundos antes digo, sou amigo do ambiente, eu quero doses, quero resmas de ambiente, mas antes disso, vocês têm empregue a expressão enterrar o intruso ou não? Há um tipo que pode ser mascarado ou não, que se passeia pelas ruas com o caixão aberto e é celebrado, e por aí vai, recuando e recuando bem, sem malícia para as brasileiras que entopem os tratores que no Algarve costumam estar encimados de laranja. Eu vivo na capital mundial da laranja, ainda que a laranja tenha recuado e em seu lugar tenha aparecido o abacate, mas continuamos a capital da laranja. E eu, que já vi laranjas em valetas, já escrevi poemas
Em torno deste acontecimento, recordo-me, nem estou a mentir, coisa que eu faço volta e meia para entupir conversas e para dar aso à sedução. Espero não espantar as fêmeas, mas a sedução é apenas a mentira açucarada com vista a abrir a breguilha e afinfa-lhe. Chega-lhe tesão e descarrega. Estou a ler um livro de práticas. Não é de práticas, é de ficção, à volta da fudanga do refustedo no tocato lado de Ancas. Tem encorpado o meu já vasto léxico da foda. É algo que eu faço religiosamente de joelhos de 4. Não, de 4 não dá muito jeito de ler, apesar de eu ser um leitor ávido. Fiz questão de fazer esta infatuação, é a infatuação que se diz, ênfase. Foi para um sítio onde não tenho pé. Estou numa posição de vítima no que toca ao podcast. Já farto de podcasts, diz o ouvinte, sem forma de articular uma frase correta. Eu devia ter dito de outra forma, é de improviso, não corto nada, tenho de lidar comigo da forma que eu sou, cheio de falhas. E podem recorrer àquela técnica japonesa em que o vaso ou outra peça é partida e optam por juntá-lo com ouro. Ora, eu sou pobre em sonhos, em ouro e tudo e mais alguma coisa. Se o vaso está partido, é deixá-lo e que ele persiga o caminho da reciclagem, caso chegue aí. Caso contrário, vira entulho. Em Portugal não há ouro para tanto vaso. Vamos tirar essa ideia desse vaso mais pequeno e pô-la no maior. Recuando às brasileiras, não sei se é descabido, pois o carnaval passou, há aquelas memórias que guardamos no telemóvel e na cabeça de mulheres desnudas com as mamas encantatórias e um ou outro palhaço para destoar, para que o cenário vivificante no que toca ao macho, o macho vai para ver mamas bamboleantes e depois há todo um corso que simula o verdadeiro motivo do carnaval português. Aqui, neste século 2026, não o século, mas o ano, peço perdão por ter incorrido em erro, eu sou burocraticamente errado. Faço um compasso de espera, vocês viram isto nos filmes, o gajo está a hesitar, vai dizer algo acertado. Não, eu não funciono dessa forma. Vou falar da brasileira que partiu do Brasil para Portugal e os criadores de eventos, o carnaval no Brasil tem uma coisa que passa-se no verão, hemisfério sul, aqui é o inverno. Já vem sendo tempo de mudarmos isso para o verão. Fazia sentido, pois eu já estou farto de ouvir sempre a mesma coisa. Isto está frio, está sempre a chover. É fevereiro, é inverno. Uma das possibilidades mais prováveis é que chova. Se destoa, se há mulheres nuas e a chover e é uma imagem muito bonita, seja a cores, seja a preto e branco, seja a baixa resolução, seja a 4K, é sempre bonito, independentemente do prompt que a imaginação faça incidir sobre aquela cena. É sempre bonito. E ao nível de arte, dê-me isso. Se me disserem, Roberto, se abalares hoje e chegares ao Louvre, é este tipo de coisas cá lá. Comprar já a passagem, nem que vá no porão junto aos gatos. E às malas e depois passo por aquele corredor das malas e vem um gajo. O que é que este gajo está aqui a fazer todo azul? E eu, no último suspiro, digo, sou o Avatar. E morro. É um fim bonito como qualquer outro. Pegando em fins, que é o sítio onde eu gosto de começar a entabular conversa com os acontecimentos, é pelo fim que se começa. Eu gosto do princípio e aqueles fins começam... E aqueles fins... És burro como uma porta. Eu já vi portas inteligentes. Ainda que uma porta, a ser porta, tem de abrir e fechar quando lhe é exigido. O que é que eu posso dizer a nível pedagógico? A porta, em princípio, não é burra. É útil, está a fazer aquilo para o que foi destinado. O homem agora está a tropeçar todo. Estava aqui com uma grande eloquência desenvolta a debitar frases
como se fosse a cuspinhar de uma pouquinha viperina, só veneno e açúcar. E agora tropeça. Estou aqui a tentar ganhar confiança, pois estou a gravar o podcast de improviso e de olhos fechados. Eu não quero saber do mundo. Eu quero que o mundo se foda. Eu quero que o povo se foda. Eu quero que as abstrações se fodam. Andamos a saltar de abstração em abstração. Ai, o crescimento económico. Oh, amigo, olha bem para a braguilha do progresso. Isso não levanta de maneira nenhuma, nem que aparecessem todas as rameiras da publicidade. Deixem-se disso, pá. O gajo está a muros. O progresso é muros. Nem entupindo a corrente sanguínea do progresso com o Viagra, o gajo levanta, deixem-se de abstrações, está a muros e permanecerá muros daqui até ao apocalipse. E isto nem sei se vê na Bíblia. Voltando às brasileiras, é louvável que, fora do seu habitat carnavalesco, está a pedir, está calor, está dança, e depois dizem, isto não é uma regra dos 3 de stand-up, dança, calor, música, ok, assim já são 4 coisas, já estou a deturpar a regra imemorial, que é uma regra dos 3. Começamos por algo banal, a seguir adocicamos e a terceira é fora da curva, como se fosse um empreendedor. Eu estou tão farto de empreendedores, pá, e farto de marketeers, e farto dessa malta que depois é tentacular, começa às tantas já está no público a dar cursos de escrita e não se consegue comprometer com nada, e quando é apanhado em falso, quando é mesmo obrigado a pensar, vejam bem, um escritor obrigado a pensar, o gajo trapassa, não diz uma frase citável, é chat GPT, mas uma versão free e daquelas que estão lá para trás. Uma vez, há 10 anos, passei à porta de Harvard. À vinda para cá, depois dei uma volta, fui a México, ao Polo Norte e abri um livro uma vez, e tudo isso é inspiração, porque tudo nos inspira. Um livro, uma bula de medicamento, um manual de instruções, uma boina de um velho, uma t-shirt, é tudo material. É pá, deixem-se disso, pá. Estava a falar com o Harry Potter e o Voldemort e com as cobras da minha zona, às quais eu dou um grande beijinho, até faço a linguinha de fora. É a língua do minete. Pronto, e é por estas e por outras que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Não foi tanto pelo fruto que comeram, que não é a maçã. Deixem-se de merdas, eu estou farto de ouvir. Comeu, não é maçã, é um fruto indiferenciado. É um fruto da árvore do conhecimento, mas não sabemos qual é o fruto. Já fiz este reparo, talvez não seja despeciente fazê-lo outra vez. Eva devia ter comido o fruto da outra árvore que estava ao lado. Havia a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Se tivesse comido o fruto da árvore da vida, tinha sido eterna. Assim não. Adão morreu jovem, com 900 anos, ou caraças. Começa logo mal. Mal tem filhos, Abel e Caim. Começa logo mal. Uma pedrada nos cornos. Eu acho que... Mas vamos lá ver uma coisa. Na perspectiva de Deus, ou seja, o gajo sabe tudo. Então se sabe que o facto de Caim e Abel lhe oferecerem um presente, aquilo promove a inveja, a discórdia e descamba em pedrada. O gajo sabia, pá. Um gajo sabe, está comprometido. Não pode alegar que não sabe. Um gajo, não sendo omnisciente, não pode alegar que não conhece a justiça, e ele, sendo omnisciente, conhece tudo desde o início até ao fim. Não há nada. Ele vê uma série, um episódio piloto, e ele sabe logo se a série vai para a frente e como é que é o último episódio da última temporada. Ele estava a ver o primeiro episódio do Lost e já estava a dizer como isto acaba, não me agrada. Não dá para falar com o gajo. Ele sabia das merdas, não se metia, pá. O Caim anda a vaguear aí para o resto da eternidade, uma pinta, e às tantas está na Índia para se camuflar, e já fizemos essa brincadeira, não vamos por aí. Voltando às brasileiras, será a muleta deste episódio. Eu vou mudar de tom. Voltando às brasileiras. Devem ser condecoradas. O tempo não está a pedir nudez. Um aspecto, não digo biográfico, porque não me fica bem, mas foro cotidiano, no tocato lado da experiência vivida, em que, como diz o humorista e o artista contemporâneo, é relatable. Porque se não se identificarem o que eu vou ao Louvre, olho para aqueles quadros, que é esta merda. Está com o quê? Com uma merda, que é isto, uma natureza morta? Eu nunca comi esta fruta. Vou jogar
tinta para a galeria. Ou então jogue para o casaco de um primeiro-ministro que faz questão de dizer, atenção, este casaco não é o casaco, que faz referência, vocês interpretam mal o Montenegro. Quando ele foi alvo de tinta, é o Montenegro, não foi? Acho que foi. Tinta, o gajo, foderam-me o casaco. E este casaco não é o casaco. O casaco que vocês foderam é o outro. Vou pedir um valor e isto é uma homenagem ao cachimbo. Isto não é um cachimbo. E eu, quando deslindei isto, Montenegro está vários passos à frente e devia estar mais 2 que o precipício está mesmo ali. Era continuar. E um gajo dizia, tu és o gajo. E agora em queda. E eu batia palmas e virava as costas, como aqueles camponeses no quadro de Bruegel, em que estão a viver a sua vida e há Ícaro a afundar-se, Ícaro, que faz parte de um rol de história, já falei aqui, quando tive aqui o meu epifenómeno de mitos, havemos de tocar neles outra vez, de forma académica. Foi muito do meu envolvimento com as mulheres durante décadas, para bem do conhecimento, e eu ia arrotar. Muito humano. Ai, Jesus, caga ou não caga? Não é. O Roberto arrota ou não arrota? Essa é a questão que devia preocupar a malta eclesiástica no século XXI. Porque se eu descubro que há corredores no Vaticano onde a cuscovice é o que é que tu achas de Cristo? Caga ou não caga? Precisamos saber quais são as conversas daqueles cardeais. Não podem, e as gajas? Não. Como é que está o futebol? Não. O mundo está nas ruas da amargura. Às tantas que começam a apostar, da próxima vez que o Papa for à janela, dá-lhe ali um treco, 3 pinotes e vai para lá abaixo. Apostas nisso? Vamos apostar que este dinheiro tem de circular. A economia é para circular e circular, sendo que vai parar sempre no mesmo bolso. O que destrona esta ideia é uma ideia frágil, de pés de barro. Qual era o mito? E agora ia por aí, não vou por aí que eu não consigo formular direitamente esta forma. Nem sei se este advérbio de modo existe de forma direitamente. Espetacularmente. Sou burro, assume, diz um advérbio de modo e põe um adjetivo absolutamente fantástico. E faz um tom como se estivesse a dizer qualquer coisa, como se fosse um Camões, mas é só Matilde, levanta os dedos. E assim, mas que esse dedo está espetado para quando? Este dedo está espetado aonde? Voltando às brasileiras. E o tempo não pede nudez. Um tipo em casa, as casas portuguesas, não convido à fornicação em temperaturas baixas, pois o inverno entra-nos em casa e assenta a reais. A taxa de natalidade, poucos filhos, causas concretas. A razão pela qual pinar no frio é só para corajosos e para sedentes e... Teoria, um gajo, tenho ganas de espetar, de fazer a acupuntura caseira. Só que um gajo destapando-se e depois já há aquelas coreografias que um gajo tenta tapar-se, mas às tantas os lençóis evaporarem e vá de malhar no ferro como se fosse festa malhar ali na espada. Estou a fazer o descudo. Toma. Ai, graças. Hefesto, que era o gajo que malhava na Afrodite. Era um macho oficial, sendo que a Afrodite pinava Ares. E pronto, isso são histórias. É daí que nasce o primeiro riso registado na literatura presente na Ilíada. Um gajo está presente. Eu faço um segmento à volta disso no episódio 666. Mestre de demónios, se a memória não me falha. Estou a cozer, a panela está ao lume ou sou um alfaiate. Cozer com S ou com Z. Eu sou disléxico e tenho muita dificuldade, quer a posicionar-me neste mundo, quer a viver a vida como ela merece ser vivida. E neste momento faria, atentem neste detalhe, faço um silêncio, fito-vos nos olhos e peço-vos que entendam de forma elogiosa. Este gajo acabou de dizer uma verdade. Porra! Esquecendo isto tudo, e as brasileiras, e o sexo no inverno, é evidente que depois a temperatura não é convidativa à prática de escavacar o nabo com vista à descarga, a semente, coisas de agricultura de casal. Claro, é difícil. Aqueles que o fazem, aplausos, ou são privilegiados, pois têm condições de copular a uma temperatura satisfatória em pleno inverno. E é aí é que é o privilégio.
E eu não o vi. O outro andava metido em orgias, a desbaratar o nabo em cona alheia, esta e naquela no cu do... Sim, mas em questões práticas, o desprivilegiado pode foder no inverno? Poder pode, mas é difícil. Porque certamente o esquimó, este é o dia mais quente do ano. Hoje é para espatifar a cona. Saca o nabo ou saca o nabinho, porque nós somos aquilo que vemos todos os dias e depois somos a média de não sei quantas pessoas. Os esquimós pensam que o pénis do homem é sempre um micropénis. Está habituado a pinar a temperaturas negativas. O gajo até, caraças, até dá umas porradas e faz ali uma transfusão de sangue para aquilo crescer. Tem de ser. Recorre a todas as mesinhas, põe um gorro na picha, convoca 3 ou 4 focas para lhe darem 3 pasadas na picha. Mas aquilo vai a falar do alto do meu privilégio de pinar a 5 graus. E é o desfazamento entre a ideia, apetece-me, e depois a realidade. Está frio, o pénis ressente-se. O pénis é um animal que não está habituado ao frio. Eu estou desconfiado que o pénis, o caricatural pénis do negro, pensando no africano, só é grande porque a temperatura média é muito mais elevada. Eu quero é saber o pénis do africano no Polo Norte. É um pénis português? Pois é com essa medida que tens de aguentar daí em diante. Completamente gratuito. O que é que eu quero dizer? Assim de forma séria, há uma avalanche. Agora, não sei se casa bem, há uma avalanche de cursos de pensamento. Vou repetir, cursos de pensamento, e isso não me agrada. Não, então quer dizer que vocês acham que vão para um sítio, seja ele virtual ou físico, um PowerPoint vai fazer com que vocês pensem. Têm 30 anos, têm 40, têm cabelos brancos, estão corcundas, agora é preciso, porque eu não sei pensar, porque as redes sociais, usamos sempre as redes sociais como bode expiatório. Não, eu antes das redes sociais, eu conheço-te antes das redes sociais, tu já não pensavas. Não culpes as redes sociais, seu burro do caralho. Eu conheci-te burro, estava na escola e eras burro, havia aquele didatismo e a professora não se inibia. Burro, és um burro, vai o burro. E agora vais dizer que é o Facebook? O Facebook é teu professor? Vou telefonar aqui para o Zuckerberg. Há aqui um menino que nas contas somaras mais fáceis punha os pés pelas mãos e diz o seguinte: a culpa foi das redes sociais, que eu antes era mais esperto. E depois os gajos têm os dados todos, vão buscar os relatórios lá atrás da primária e estás a mentir, não é? Estás a mentir e vais para a cadeia porque ninguém denuncia o Sr. Mark impunemente. E isto faz-me chorar e faz-me rir em igual medida. Detectaram uma falha, que é o espírito crítico ou o pensamento crítico. O pensamento crítico eu não gosto muito desta expressão, porque o pensamento a ser pensamento é sempre crítico, não há pensamento acrítico. Olha, eu sou um grande pensador acrítico, porra! Que é uma bela bio de Instagram. Sou o maior pensador acrítico da minha geração. Fica aí, que é? Toma aí, bem fundo! Enfim, completamente coisa. Do ponto de vista do marketing, isto é necessário, logo vamos fazer de conta que estamos a oferecer este produto. É como oferecer a possibilidade de publicar um livro e, na altura da pré-reforma, reforma, os velhos, se calhar vou empatar 1000 euros. E depois está uma formadora. Eu desconfio sempre, desconfio de tudo e mais alguma coisa. Eu sou desconfiado e romântico ao mesmo tempo. Um gajo faz-se na dúvida. Estou a dizer coisas ao calha já. Começa uma formação é notável para separar o vocábulo, dá-nos tempo para amadurecer a frase anterior. Mas começar uma apresentação que em princípio está preparada e em princípio tem suporte, estás diante de uma coisa que preparaste e a primeira coisa que te ocorre se estiveste a hesitar durante este tempo todo, estiveste a ser incómodo, ao menos prossegue daí em diante com algo sumarente. Bom dia. Se tu precisas de pensar para dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, arruma as botas e vai ser padeiro. Não dá, E estamos falados. Beijinho. Antes de abandonar isto. Último episódio do Tertúlia de Mentirosos. Álvaro Cláudio é um episódio grande, pois tem a conversa, que já de si é grande, tem uma intro e uma outro, um badminton com as penas de Ícaro,
3 horas e meia, diz assim, toma lá, pá. Um episódio porreiro e está fechado. Eventualmente pode sair um liliputiano ou outro. Coisas que ficaram pendentes. Saiu Cabaré Rabelais. Essa coisa toda, se procurarem Roberto Gamito no YouTube ou no Spotify. Dependendo se gostam de pessoas que contribuam positivamente para o mercado das armas. E faz falta, porque uma pessoa desarmada não consegue ser competitivo na guerra. A chapada já desceu em relação... Estou-me a rir da expressão que é estúpida. A chapada desceu face ao dólar. É daquelas frases à influencer que... Tenho aqui umas palavras, juntei numa frase, é isto. Se essa coisa toda... Há de ser mais qualquer coisa. Não tenho mais nada para dizer. Quero explicitar uma coisa como direi, como diz o Fernando Alvim, para dizer algo completamente banal a seguir, como direi. Não, tu vais dizer uma coisa banal, deixa-te merda, só estás a fazer tempo para te armares ao pingarelho, quando na verdade não vais dizer nada de sumarento. Reformula esse discurso todo, nem que seja amarratada. E nunca é nada. Há um aspecto que me está a dar tesão e tristeza ao mesmo tempo, que é a vida, mas sem ser a vida, aparece uma pessoa qualquer de filosofia, um padre, um caralho que a foda, e o público pode entrar na conversa com as suas perguntas. E as perguntas vêm todas do mesmo lado, do mesmo sítio. Ai, palei de psicólogo. A inteligência artificial. Independentemente da conversa, um geólogo está a falar de pedras, um paleontólogo, dinossauros, um cosmonauta, um astronauta, porque é que me lembrei do nome em russo. Qualquer experiência, uma velhota que está a falar dos seus tarecos, um gajo que é fagador de sei lá, fagador de vulvas, um constrói cadeirinhas pequenitas de madeira. Assim que o público é chamado a entrar em conversa, e o que é que acha do impacto da inteligência artificial? Foda-se. O que é que isto exibe? Primeiro, que estão completamente afunilados numa questão, e segundo, não estão a ouvir a conversa. Isto num programa do Alvin é mais engraçado. O Alvin não está a ouvir a conversa e quem supostamente está a ouvir a conversa também não está a ouvir a conversa. E eu sinto-me que a única pessoa a ouvir a conversa. Aquilo foi feito para mim. Eu fico muito contente. Investiram dinheiro na minha pessoa e isso aumenta a minha autoestima, mas aumenta em igual medida a minha fúria. E estamos falados, o meu coração para as vossas mãos e fico sem vida. Pronto, é assim que acontece ali no livro de terror. Fazemos aqui uma espécie de, não digo partilha, pois eu fico sem ele. São traficantes de órgãos. Pronto, eu queria dizer de forma poética, eu olho para vocês e vejo a vocação de traficantes de órgãos. Epá, levem-me o pénis para onde vocês quiserem, para sítios... Não vou dizer. Eu caio sempre aí, não é? Minha namorada diz, o teu grande talento é aputalhar qualquer tema. E eu começo a desconfiar que ela está a mentir, aquela puta. Estamos falados, gosto muito de vocês, beijinho na boca. No túnel há vento E o vento leva o desalento. põe sarcasmo no momento e transforma o sofrimento num swing 100%.